Olá, tudo bem? Estamos de volta aqui com o programa Pontuando. Hoje nós vamos falar da resenha de um livro, o livro de Nassim Taleb, publicado originalmente em 2007, que chama A Lógica do Cisne Negro. Ele se refere ao impacto altamente improvável, algumas coisas que acontecem que são extremamente improváveis, mas que acontecem e que estão nos extremos e têm impactos muito grandes na nossa vida. Nesse livro ele explora eventos raros, imprevisíveis e de enorme impacto que moldam o mundo. Eles modificam realmente as coisas. Eventos que ele denomina de cisnes negros. Taleb desafia a forma como percebemos o risco, o conhecimento e a previsibilidade, propondo uma crítica profunda aos modelos científicos e econômicos baseados na normalidade estatística. Antes de mais nada, eu vou pedir para você deixar o seu like, deixar o seu comentário, compartilhar o vídeo para que outras pessoas tenham acesso. Esse livro é muito interessante. Ele é um livro grosso, um livro de difícil leitura, porque ele é um livro muito técnico. Ele tem uma linguagem própria para que as pessoas leigas possam entender. Quando eu digo leigo em psicologia cognitiva, nas ideias de cognição, nas ideias de matemáticas, nos perfis matemáticos, principalmente estatísticos. Ele consegue traduzir isso bem no livro. Bom, então assine o nosso canal se for o caso. Ele nos apresenta os eventos cisnes negros, quais sejam os tais chamados eventos raros e imprevisíveis, que têm enorme impacto em nossas vidas e que só são explicados depois em retrospectiva, e às vezes essas explicações até não são razoáveis. A inspiração de Taleb para o nome cisne negro vem de um contexto histórico. Antes da descoberta da Austrália, os povos do Velho Mundo tinham certeza de que todos os cisnes eram brancos. Interessante, né? Essa crença era considerada uma verdade incontestável, resultado de séculos de observação empírica. No entanto, a descoberta de cisnes negros na Austrália abalou esse fato conhecido, ilustrando os limites de nosso conhecimento e o poder de uma única observação para derrubar teorias ou crenças bem estabelecidas. O livro então aborda de forma mais ampla a incerteza, a sorte e as nossas limitações em saber. São eventos atípicos, já que no passado pode-se apontar convincentemente para a sua possibilidade. São eventos atípicos, já que nada no passado pode apontar convincentemente para a sua possibilidade. Eles causam um impacto extremo e, apesar de seu status atípico, a natureza humana nos obriga a inventar explicações, e a palavra é inventar mesmo, para a sua ocorrência após o fato, fazendo-nos parecer previsíveis em retrospectiva. E este é um problema, como nós vamos ver. A lógica do cisne negro. Qual que é a lógica do cisne negro? O livro A Lógica do Cisne Negro, no original lá de Black Shawn, parará, que eu não vou ler, de Nassim Nicholas Taleb, que eu vou chamar apenas de Nassim Taleb, publicado em 2007, com uma edição que depois foi estendida em 2010, é uma obra provocadora que desafia fundamentalmente nossa compreensão de eventos inesperados de alto impacto. Taleb argumenta que a maioria dos modelos preditivos e das teorias econômicas falha precisamente por ignorar a ocorrência desses chamados cisnes negros. Aquela convicção que você tinha que todos os cisnes são brancos e de repente você acha um cisne negro, que é uma coisa que modifica a percepção das pessoas de que algumas coisas podem ser diferentes. Muito bem, mas a gente não vai aplicar essa ideia de cisne negro apenas a cisnes, né? Essa que é a ideia. A obra de Taleb não se limita a uma crítica, mas propõe uma nova forma de pensar sobre a incerteza, o risco do conhecimento e o conhecimento, com as implicações profundas para a economia, finanças, ciência e até mesmo para a vida cotidiana. As implicações são profundas não apenas nessas áreas, tá? Por exemplo, nas questões climáticas também, nas questões de guerras. Assim, é crucial explorar os seus conceitos centrais, as confirmações científicas e filosóficas das teses, bem como as críticas e o contraditório, né, que se apresenta, porque mesmo
A crítica aos modelos comportados pode receber críticas se resvalar no radicalismo ou no não pragmatismo. Esta é uma obra importante, mas ela também não é uma obra irrepreensível, né? Conceitos centrais da lógica do cisne negro. Bom, o cerne da teoria de Taleb, o que é? Seriam 3 características para a gente dar conta dessa lógica a priori. Primeiro, raridade. A raridade dos eventos está fora do domínio das expectativas regulares, porque nada no passado pode apontar convincentemente para a sua possibilidade. Nós vamos ver lá na frente que, eventualmente, sim, nós podemos imaginar. Impacto extremo ocorre, quando ocorre, tem consequências massivas, consequências às vezes até severas. Retrospectiva explicável. Apesar de sua imprevisibilidade, a mente humana tende a inventar explicações para sua ocorrência após o evento, tornando-o compreensível e previsível em retrospectiva. Exemplos clássicos incluem o 11 de setembro, a ascensão da internet, a quebra de 2008 e até a Primeira Guerra Mundial, que parecia imprevisível, muito pouco provável, e por causa do assassinato do arquiduque, foi se desenrolando, um ponto fora da curva, mas já existia ambiente para aquilo, obviamente. Mas como foi uma guerra mundial, ela não era previsível. Porque até então as guerras eram todas entre países, dentro de continentes, não se espalhavam. Muito bem. Viés narrativo e ilusão de compreensão. Taleb propõe que a história da humanidade é amplamente moldada por tais eventos, apesar de não parecer, e apesar de a maioria dos modelos teóricos vindo ignorando esse tipo de evento. O autor ainda argumenta que temos uma predisposição inata a criar narrativas coerentes para dar sentido ao mundo. Isso nos leva a simplificar demais a nossa realidade, ignorar a aleatoriedade e superestimar nossa capacidade de compreender e prever eventos complexos. Essa ilusão de compreensão é um dos pilares para a nossa cegueira em relação a cisnes negros. Muitas pessoas tentam explicar alguns tipos de doença ou a improbabilidade da pessoa ter aquele tipo de doença. Por exemplo, tem um caso que eu conheço de uma pessoa que já faleceu há alguns anos e ela viveu para mais de 90 anos e ela foi ao médico porque estava com uma crise aparentemente hepática. Chegou lá, essa crise era hepática de fato e o médico disse que ele estava pré-cirrótico. Ele falou: isso não é possível, doutor, eu nunca fumei na minha vida, nunca bebi uma gota de álcool, não como carne gorda, almoço todos os dias na mesma hora, vivo de dieta. Tanto é que ele era magro, era um cara muito bem disposto, estava vivendo muito. Aí o médico virou para ele e falou assim: talvez seja por causa disso. Quer dizer, ele ficou muito irritado, porque ele quis dizer o seguinte: eu sou aquele cara bom que faz tudo certo, como é que pode dar errado? É porque o médico, quando gozou, ele falou que talvez tenha sido por causa disso, porque ele nunca desafiou o fígado dele. Eu acho que essa explicação do médico, essa desconfiança e a irritação dele, tem muito a ver com o não saber da própria vida. Porque a probabilidade de você ter uma falha num momento, talvez ele tivesse uma pré-cirrose ou a própria cirrose antes ele fizesse tudo aquilo que ele falou. Como ele não fez, ele foi ter o problema no momento em que ele tinha mais fragilidade. Quer dizer, aquilo ali, essa já é uma explicação em relação àquilo que estava acontecendo. A gente não tem essa ideia. O que tem que fazer? Temos que estudar para saber quais seriam as probabilidades das pessoas poderem ter uma cirrose. Porque, de repente, se você descobre isso, você descobre que determinadas formas de viver vão antecipar esse problema ou vão fazê-lo acontecer. E outras formas de viver pode ser que não ocorra, mas você tem jeito de se prevenir, até de se tratar para que você não adquira a doença. Então, quer dizer, é mais ou menos o que ele está falando aqui. A gente fica tentando explicações furadas, né, que nos parecem coerentes. O negócio é o conhecimento, é se debruçar sobre o conhecimento e tentar prever coisas extremas, porque elas estão na ordem do dia também. Então ele critica essa obsessão pelo mundo da mediocridade, ou seja, o mediocristão.
o mundo da mediocridade, onde as variações seguem sempre curvas normais e sugere que a realidade se dá no espaço chamado. Ele sugere que a realidade se dá num espaço chamado extremistão. Então, de mediocristão, extremistão. Onde poucos eventos dominam os resultados. Por exemplo, riqueza, guerras, inovações. Essas são do extremistão. As distribuições normais estatísticas das coisas que acontecem, o que pode acontecer, estariam na média, mediocristão. Agora vamos falar da falácia do joguete, a Ludic Fallacy. A crítica de Taleb ao uso excessivo de modelos matemáticos e estatísticos baseados em distribuições gaussianas. A distribuição gaussiana é aquela distribuição chamada normal. Ela tem aquela forma de sino, né? Uma curva na forma de sino, que pressupõe uma variabilidade limitada em eventos extremos raros, ou seja, o extremo raro vai acontecer de uma maneira muito limitada, muito pouco provável. Então a curva normal seria a curva do sino. Ele argumenta que esses modelos funcionam bem em meio de cristão, ou seja, aqueles eventos que realmente são muito corriqueiros e que muito raramente dariam algo extremo, que são o domínio dos eventos são bem comportados, a média é representativa, como por exemplo o peso das pessoas, dá mais ou menos para você prever as médias. Bom, mas falham miseravelmente no extremistão, que são os domínios onde os eventos extremos dominam e a variabilidade é ilimitada, como por exemplo a riqueza, o sucesso de determinados livros ou os retornos financeiros, que são coisas que às vezes são inesperadas e que mostram que não tem uma realidade comportada, né? Eu diria até de doenças também. Em extremistão, as caudas das distribuições, aquelas caudas nos finais ali da curva do sino, são gordas, são longas, são fortes, significando que eventos muito distantes da média são muito mais prováveis naquela categoria de eventos do que os modelos gaussianos, que são comportáveis e previsíveis. Taleb introduz esse conceito de extremistão para diferenciar ambientes onde a teoria do cisne negro é aplicável. Ao contrário do mediocristão, onde os eventos são distribuídos de forma previsível, como por exemplo a altura de humanos adultos, a altura das crianças, relações entre partes do corpo, que são coisas previsíveis e dentro de uma certa norma, o extremistão lida com o domínio sujeito à escala, a coisa escala. A distribuição de riqueza ou a venda de livros, onde uma única ocorrência pode dominar toda a paisagem, nós vamos falar isso mais à frente. No extremistão, os cisnes negros podem prosperar porque nossas ferramentas de previsão e compreensão desses eventos são lamentavelmente inadequadas por falta de estudo para a escala e o impacto desses eventos. Essa distinção nos leva aos mundos gaussianos e Mandelbrottiano, que é um matemático que nós vamos ver. Gauss e Mandelbrot são dois matemáticos, tá? O mundo gaussiano, das curvas definidas por Gauss, refere-se ao conceito de distribuição gaussiana, também conhecida como uma distribuição chamada normal. Não que ela esteja errada, mas é que ela se adequa a outros tipos de eventos comportados. É uma distribuição de probabilidade contínua que é caracterizada por uma curva em forma de sino, conforme eu já falei, com uma média chamada average no centro e o desvio padrão, que é o spread ou a variabilidade, controlando a largura da curva no caso a curva do sino, né? O Mandelbrot é um matemático da IBM Thomas J. Watson Research Center, que é um instituto, né? Ele é mais conhecido por cunhar o termo fractal para descrever fenômenos como litorais, flocos de neve, montanhas e árvores. Os fractais são estruturas ínfimas que são similares ao todo, no mundo macroscópico. Esses fractais eles se repetem em escalas cada vez maiores, embora sejam imprevisíveis, né? É o caso de litorais, né? É o caso dos flocos de neve, é o caso das montanhas, do estilo das montanhas, é o caso dos estilos das árvores. O mediocristão é um processo dominado pela mediocridade, conforme já vimos, é onde não existe um fracasso extremo. Ele realmente é muito pouco provável, mas porque são fatos muito conhecidos. Mas também não há como ter um grande sucesso. É realmente o mediocristão, ele está sempre na média. São a normalidade que todos esperamos e que nos exasperam quando entramos em dominância dos extremos. Dificilmente algum tipo de evento do mediocristão tem extremos.
Mas quando isso acontece é porque na realidade aquele evento foi mal avaliado, ele não era do meio cristão, certo? É mais ou menos isso que ele está falando. Esse Benoit Mandelbrot, que é o matemático, já havia proposto a aplicação de distribuições fractais e anômalas em finanças, contestando a dominância da teoria moderna dos portfólios que são baseados na normalidade. Porque as coisas são imprevisíveis, são muitos fatores, são sistemas muito complexos para você achar que investiu aqui e ganhou ali. É igual o pessoal que fica atrás de bolsa aí. A bolsa, ela é um local extremamente instável, né? Tudo influi naquilo. Como é que você pode querer achar que basta você ser comportadinho e ficar tomando conta que a coisa vai dar certo? Não necessariamente, né? Implicações práticas. Conforme nós vamos ver, a falha em modelar tais distribuições leva à subestimação da frequência de eventos extremos. Modelos de riscos frágeis, como os que falharam, por exemplo, em 2008 na crise lá do subprime. Ignorância sobre necessidades de redundância, resiliência e antifragilidade. Vamos falar um pouco disso. Esses são modelos de sistemas, redundância, resiliência e antifragilidade, são modelos de sistemas ou organizações que, ao considerar a redundância, a resiliência e a antifragilidade, eles buscam ter a capacidade de se adaptar e evoluir diante de eventos adversos, em vez de apenas resistir ou quebrar. Na realidade, na presença da a antifragilidade é exatamente você se aproveitar do caos, do momento da crise e propor soluções. É igual aquela brincadeira que faz aí, se o destino lhe der limões, né, que são azedos e parará, faça limonadas, quer dizer, né, que é no momento de choro, de tristeza, fabrique lenços, é uma coisa mais ou menos assim. Epistemologia e previsibilidade. Taleb enfatiza a simetria entre verificação e a falsificação. Nenhuma quantidade de observações de cisnes brancos pode provar que todos os cisnes são brancos, claro. Mas uma única observação de um cisne negro refuta a hipótese, quer dizer, joga tudo no chão. Ele defende uma postura de ceticismo e antifragilidade. Ou seja, não creia pura e simplesmente que a coisa vai ficar sempre bem e prepare-se para você reverter o sistema, reverter a má sorte, que é a capacidade não apenas de resistir aos choques, mas inclusive aproveitar-se para prosperar. Porque isso é fato. Se de repente as coisas todas mudaram, o que está em voga? Quais são as novas ideias? Abrace-as primeiro, comece a caminhar, né? A cegueira, é mais fácil falar do que fazer, né? A cegueira epistêmica dos especialistas. Taleb critica a supervalorização dos especialistas em áreas que são sujeitas, sim, a cisnes negros. É o caso da economia, é o caso das finanças, é o caso da política. Aqui na minha cidade teve um candidato a prefeito que ele estava muito mal avaliado nas pesquisas. Ele era um cara com origem simples, ele fazia um trabalho que era muito conhecido na cidade, porque ele trabalhava em rádios e tal, e ele era um ilustre desconhecido da média das pessoas, das classes e tal, mas ele era muito conhecido nas periferias, porque lá a rádio chegava. Um dia eu estava no banheiro público, vi um pessoal comentando e um cara falou assim: o pessoal tá espantando, fulano vai ganhar isso aí, porque fulano é conhecido, eles não sabem a força que ele tem, parará. O cara era populista, o cara era popular, o cara vivia no meio do povão, perguntando o que eles queriam, fazia média com os caras. Eu não estou dizendo que ele era incompetente, não estou dizendo que ele era bandido, não estou dizendo nada a respeito dele, estou apenas dizendo o seguinte, que era muito pouco provável que ele ganhasse, pois ele ganhou, né? Então ele era um cisne negro. Por quê? Mas por que ele era um cisne negro? Porque a pesquisa não foi bem conduzida. As pessoas não ouviram o que estava acontecendo nas periferias, né? Então, é por aí. Olha bem, então a cegueira epistêmica dos especialistas. Taleb critica a supervalorização de especialistas em áreas sujeitas a cisnes negros, economia, finanças, políticas, conforme citei exemplo, argumentando que suas previsões são frequentemente piores do que o acaso. Que o acaso é o acaso mesmo, né? Precisamente porque opera sob a ilusão de que tudo pode ser, que pode se prever o imprevisível. Corroborações científicas e teóricas. Psicologia cognitivas e as heurísticas. Taleb faz amplo uso de psicologia
cognitiva para sustentar sua crítica às limitações humanas na previsão. Ele cita autores como Daniel Kahneman e Amos Tversky, que identificaram vieses cognitivos. O que são vieses cognitivos? São atalhos mentais que nós utilizamos para simplificar um processamento de informações, mas que podem levar a decisões completamente erradas e prejudicar nossa capacidade de pensar de forma crítica. Quer dizer, os viés cognitivos é quando você enviesa por um pensamento que é mais fácil para você e mais confortável e erra completamente o que vem pela frente. Como o viés da retrospectiva e da falácia narrativa, né? Depois que a coisa aconteceu, você fica justificando e descrevendo um modelo, quando você na realidade deveria estar aprendendo com aquele modelo e percebendo que você não teve capacidade de prevê-lo. E se capacitar para prever. Então essa é uma falácia narrativa, os quais nos fazem superestimar nossa capacidade de entender e prever o mundo. E como seria isso? Vamos ver. Então, o viés cognitivo e a economia comportamental. As ideias de Taleb sobre o viés narrativo e a ilusão da compreensão são fortemente corroboradas pela pesquisa em economia comportamental, notadamente os trabalhos de Daniel Kahneman e Amos Tversky, que nós já citamos aqui agora mesmo. Conceitos como viés de confirmação, viés retrospectivos, que são chamados hindsight bias, a heurística de disponibilidade e a aversão à ambiguidade explicam por que pessoas lutam para reconhecer e se preparar para cisnes negros. Kahneman, em Rápido e Devagar, que são duas formas de pensar, segundo ele, detalha os mecanismos psicológicos que levam a essas distorções cognitivas, validando a crítica de Taleb à intuição e à narrativa. As pessoas superestimam o valor da informação que têm e subestimam o papel do acaso. Palavras de Kahneman. Teoria da complexidade de sistemas não lineares. Na física e na biologia, estudos sobre os sistemas complexos e adaptativos sustentam a ideia de que pequenas mudanças podem ter efeitos desproporcionais. E isso é verdade. Isso vai ao encontro da crítica de Taleb à linearidade dos modelos tradicionais. Stuart Kauffman e Murray Gell-Mann, em 1994 e 1995, defendem a imprevisibilidade intrínseca dos sistemas complexos. Mas o que são sistemas complexos? Sistemas complexos são sistemas formados por múltiplos componentes que interagem entre si de forma não trivial, criando comportamentos e propriedades que não são facilmente previsíveis ou explicáveis pela soma das partes individuais, confirmando que muitas vezes os modelos estatísticos convencionais falham ao prever crises ou rupturas. Um sistema complexo, por exemplo, é o próprio ser humano, o sistema imune. É um sistema que tem muitas entradas, né? Muitas podem falhar e você não tem como prever isso, a não ser que você o conheça em estudos estatísticos e estudos aprofundados. Exemplos de sistemas complexos: sistemas sociais, redes sociais, economia e sistemas políticos são exatamente complexos, né? As redes sociais você não pode prever o que vai sair dali. Quantas redes já tentaram se firmar e não conseguiram, e outras com muito menos atributos conseguiram se realizar, por causa da forma como as pessoas estavam lá dentro ou por causa de alguns. Não é previsível, né? As economias, os sistemas biológicos, o sistema de imunidade nossos sistemas cerebrais, os ecossistemas, né? Sistemas naturais, o clima, não dá para prever, o tráfego, né? O trânsito, o tráfego, as colmeias, né? Colmeias são coisas que abelhas entendem, nós não. E os sistemas tecnológicos, por exemplo, redes de computadores, olha quantos inputs você tem dentro dessas redes de computadores, né? Quantas falhas você pode não ter, quantas distribuições ali dentro. A própria internet, né? Os sistemas de transporte, né? Que os teoremas de fluxos, né? Teoria do caos e sistemas complexos. A ideia de que pequenos eventos podem ter consequências desproporcionais e imprevisíveis é central na teoria do caos, popularizada por cientistas como Edward Lorenz. O Edward Lorenz foi o que falou do efeito borboleta. A dinâmica dos sistemas complexos adaptativos, estudado por nomes como Stuart Kauffman e John Holland no Santa Fe Institute, mostra que a emergência de padrões e eventos inesperados é inerente a sistemas com muitas interações não lineares, como mercados financeiros, ecossistemas ou redes sociais. Mercados financeiros, ecossistemas ou redes sociais. Tem muita coisa ligada ali dentro.
e muitos interesses e muita política, né? O efeito borboleta, né, é um conceito da teoria do caos que sugere que uma pequena mudança em um sistema complexo, lá no começo, pode gerar grandes consequências. A ideia de que um evento aparentemente insignificante, como o bater de asas de uma borboleta, pode, ao longo do tempo e do espaço, desencadear eventos que venham resultar em algo muito maior, que é um furacão. Eu não vou falar sobre isso aqui porque eu não estou lembrando muito e também porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Mas estude isso aí, efeito borboleta, é muito interessante. Economia e crises financeiras. Após a crise de 2008, do subprime lá, das bolhas, o conceito de cisne negro ganhou força. Taleb foi um dos poucos pensadores que alertaram para a fragilidade dos mercados antes do colapso. O economista Robert Shiller, da Irrational Exuberance de 2000, publicação de 2000, antecipava bolhas especulativas baseadas em irracionalidades coletivas. O que são essas irracionalidades coletivas? São as ideias que são difundidas apenas entre pessoas que detêm linhas de pensamento parecidas, e aquilo ali vira uma verdade para elas, reforçando a crítica de Taleb na confiança excessiva nos modelos matemáticos de riscos. Quer dizer, aqueles caras eram os sábios, né? Que estavam ali discutindo sexo dos anjos ali com toda a propriedade, excluída todo o resto da humanidade. E erraram rotundamente. E muitos tiveram prejuízo por estar em sintonia com essas ideias e confiando naquilo. Na realidade, aquilo ali bem provavelmente foi uma instrução passada exatamente para acontecer o que aconteceu e houvesse uma transferência forte de dinheiro de pequenos bancos para os grandes bancos, e os pequenos faliram, e as pessoas ficaram sem suas casas. Bom, continuando aí. Confirmações científicas, mas também filosóficas. A tese de Taleb é provocadora e encontra eco em confirmação em diversas áreas do conhecimento, como, por exemplo, filosofia. Filosofia da ciência, de Popper. A epistemologia de Taleb é profundamente influenciada pelo falsificacionismo de Karl Popper. A insistência de Taleb na importância de se concentrar no que não sabemos e a irrefutabilidade das hipóteses ecoa a crítica de Popper ao indutivismo e sua defesa de refutabilidade com o critério de demarcação científica. Ficou difícil esse texto aqui, mas dá para entender. Uma teoria científica ela deve ser falsificável, é isso que é os critérios de raciocínio da filosofia de Popper. Uma teoria científica ela deve ser falsificável. Isso significa que deve haver um caminho para testá-la e, caso seja encontrada uma evidência contrária, a teoria pode ser rejeitada. Teorias que não podem ser falsificadas, por serem abertas a múltiplas interpretações ou não tiverem fronteiras claras, são consideradas pseudociência. Então, se você tem uma teoria e você encontrar um viés em que ela não funcionaria, em que ela poderia ser falsificada, então ela pode existir. Agora, se você começar a fazer conjecturas e ela tiver várias justificativas vindo de vários lugares diferentes, você não tem como saber se ela está certa ou se ela está errada, então ela não tem validade, né? Estatísticas de cauda pesada e teoria dos valores extremos. Isso aí são linguagens estatísticas, eu vou tentar traduzir um pouco aqui. Embora Taleb seja um crítico feroz da má aplicação da estatística, sua obra implicitamente dialoga com ramos da estatística que estudam distribuições não gaussianas. Estatísticos como o Bernard Mandelbrot, que eu já citei, que Taleb frequentemente cita, foram pioneiros no estudo de fractais e distribuições de cauda gorda. Tem uma tradução em inglês aqui, Heavy-Tailed Distributions. Esta característica é conhecida por cauda gorda ou cauda pesada. Em distribuições de cauda longa, gorda ou pesada, uma população com alta frequência ou amplitude é seguida por uma de baixa frequência ou amplitude, que gradativamente decresce assintoticamente, ou seja, aquela curva que vai decrescendo sem encostar na curva de baixo, na curva reta. Exemplo desse tipo de distribuição é o marketing. Por exemplo, a regra 80-20, o que é isso? 20% dos clientes geram 80% da receita. Isso aí não é uma coisa que você perceba à luz do dia, né? Precisa de que você estuda. É um exemplo de um fenômeno que pode ser explicado por uma distribuição de cauda pesada. Ou seja, veja bem, apenas 20% dos clientes geram 80% da receita. Então, quer dizer, você tem que ter uma distribuição larga, né?
Embora não pareça, isso ocorre o mais das vezes. Também em visitas a sites. Você tem um site lá que determinadas pessoas visitam muito e outros que visitam pouco, numa distribuição mais ou menos assim, de eventos, né? E por quê? Com os mesmos assuntos, com os mesmos acessos, às vezes impulsionados da mesma forma. Por que uns têm? Porque são muitos insumos, né? Então é um evento extremo. Um percentual pequeno faz uma visita, uma recorrência àquela plataforma muito maior do que infinitos outros que estão ali trafegando. É mais ou menos a mesma distribuição 80-20. Bom, o contraditório e crítica da Taleb. Isso aí é quem está criticando ele. Apesar da influência do impacto da lógica do cisne negro da obra de Taleb, ela não está isenta de críticas e tem sido objeto de muitas análises. Generalização excessiva da imprevisibilidade. Os críticos acham que ele generaliza muito. Alguns críticos argumentam que Taleb generaliza demais essa imprevisibilidade. Embora seja verdade que certos eventos são intrinsecamente imprevisíveis, nem tudo é um cisne negro. Tá, claro, isso eu também acho. Modelos e previsões ainda têm valor em domínios mais estáveis e de meio cristão, que não parece, mas tem, segundo alguns. A crítica que Taleb, ao focar nos extremos, subestima a utilidade de análises estatísticas e da previsão em contextos onde a variabilidade é mais controlada. Olha, isso aí é interessante porque no livro ele faz o tempo todo o comentário das coisas que têm variabilidade controlada. Ele só está falando realmente dos cisnes negros e do nosso despreparo para vê-los. Isso é uma opinião minha, tá? Mas os críticos são pessoas até que têm mais conhecimento que eu, de repente estão vendo mais do que eu. Pragmatismo versus ceticismo radical. Enquanto Taleb prega um ceticismo radical sobre previsões, autores como Philip Tetlock, em 2005, mostram que, embora a previsão seja difícil, certos especialistas são constantemente melhores do que o acaso. Em Super Forecasting, Tetlock e Gardner demonstraram que, com métodos apropriados, previsões probabilísticas podem ser surpreendentemente eficazes. Eu, mais uma vez, digo, o Taleb não disse que isso não era possível. Ao contrário, ele convidou as pessoas a tentar fazer as previsões probabilísticas mais eficazes. A crítica é exatamente o inesperado e a acomodação com o meio cristão. Mas tudo bem. Falta de soluções práticas concretas. Enquanto Taleb é um crítico contundente, alguns argumentam que ele oferece poucas soluções práticas e aplicáveis para lidar com cisnes negros. Eu não tenho, lendo o livro, não senti conhecimento suficiente para dizer se ele dá poucas soluções práticas, confesso para vocês. Além de uma vaga noção de antifragilidade, que foi desenvolvida depois no livro anterior. Ele quis dizer o seguinte, ele está querendo dizer que ele não tinha tanta noção de como você reverter o caos, ou se aproveitar e prosperar com ele, né? Mas ele escreveu um livro depois sobre a antifragilidade. Rejeição das ciências sociais convencionais. A postura antiacadêmica de Taleb é algo frequente da crítica, mas é porque ele é um camarada de campo, né? Ele não é um cara das academias. Ele desdenha modelos econométricos, sistemas, ciências sociais e até mesmo estatística tradicional, o que leva alguns a vê-lo como intelectualmente dogmático, ou seja, ele cria um dogma como se fosse uma religião. Não tenho capacidade de dizer para vocês se concordo ou discordo. Vocês teriam que ler o livro e raciocinar por si próprios. Economista como Paul Krugman sugere que, embora os modelos tenham limitações, sua total rejeição seria até contraproducente. Pode ser. Retrospectiva explicável e a falácia da narrativa. Paradoxalmente, alguns críticos argumentam que a própria ênfase de Taleb na retrospectiva explicável pode levar a uma forma de determinismo pós-hoc. Eu vou explicar. Ao rotular eventos como cisnes negros e em seguida explicar por que eles eram inevitáveis em retrospectiva, corre-se o risco de cair na mesma armadilha narrativa que ele critica. Lembrar que determinismo pós-hoc é uma falácia lógica, onde se assume que um evento foi causado por outro apenas porque ele ocorreu imediatamente antes. A frase latina pós-hoc ergo propter hoc significa depois disso, portanto, por causa disso.
Quer dizer, o fato de uma coisa ter acontecido depois da outra não significa que a outra seja a causa desse fato. E a falácia consiste em concluir que um evento A causou o evento B simplesmente porque o B aconteceu antes do A, o que não é verdade. É igual quando você está atrás de uma pessoa, alguém chega a dar uma pancada nela, ela olha para trás e acha que foi você só porque você está atrás dela. Aplicabilidade prática ilimitada. O Richard Thaler, que escreveu Nudge em 2008, sugere que, embora Taleb esteja certo sobre a imprevisibilidade, políticas públicas ainda precisam de modelos aproximados. Eu tentei achar a publicação em que ele citava isso, não achei. É possível que isso não esteja absolutamente correto. Richard Thaler, numa publicação chamada Nudge, de 2008. A abordagem ad hominem, que eu também vou explicar, e estilo argumentativo. O estilo de Taleb, frequentemente confrontacional e ad hominem ao atacar charlatães e especialistas de fachadas, por vezes obscurece a profundidade de seus argumentos para alguns leitores. Isso pode dificultar um diálogo construtivo e alienar potenciais aliados aos seus conceitos. Um ad hominem é uma falácia lógica na qual os argumentadores atacam as características de seus oponentes intelectuais em vez dos argumentos reais. É quando você está falando uma coisa com uma pessoa e ela não concorda com você, ou você não concorda com ela começa a falar que seu cabelo é feio, que sua calça está horrível, que você não sabe se vestir, não tem nada a ver com o argumento que você está discutindo. Quer dizer, ele está brigando com a sua pessoa, está tentando te desvalorizar. É mais ou menos isso aí. Isso é uma falácia, né? Porque o que você está discutindo ali são ideias. O fato do cara não saber se pentear, não saber se vestir, ou ser feio, ou ter os dentes grandes, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? A imprevisibilidade é relativa. Embora Taleb afirme que cisnes negros são imprevisíveis, outros autores como George S. Day e Paul G. H. Schumacher, em seus livros Peripheral Vision, é um nome imenso, tá, gente? É o Peripheral Vision. Argumento que muitos eventos que parecem cisnes negros a posteriori, na verdade, emitiram sinais fracos, né? Mas esses sinais foram ignorados. Eles defendem a importância de desenvolver a capacidade de identificar e interpretar esses sinais periféricos, sugerindo que a imprevisibilidade não é absoluta, mas sim uma falha de percepção e análise. Por exemplo, as pandemias, em geral, são consideradas eventos raros. Cada circunstância de você ter um vírus que de repente invade organismos, é mais forte, é mais rápido, então se torna imprevisível. Mas a pandemia de 2019, ela já tinha emitido sinais antes. Nós já tínhamos tido pandemias na Ásia, né, cujas condições de proximidade de grandes cidades, de grandes fazendas, com muitos animais, onde poderia trafegar os micro-organismos entre os animais e chegar até o homem. Aquilo já tinha acontecido mais ou menos na Ásia, por causa dessas mesmas grandes fazendas, por causa dessas superpopulações, por causa dessas grandes cidades. E isso estava evoluindo para o mundo estava ficando superpopuloso, a população das cidades começou a aumentar. Então, em 20, 30 anos, com o aumento dramático da população, era um sinal fraco, mas era um sinal de que provavelmente nós teríamos uma epidemia. A epidemia de 2002, por exemplo, que aconteceu na Ásia, ela demorou o quê? 18 anos para chegar ao resto do mundo, né? Não foi exatamente a mesma coisa, mas foram vírus correlatos, foram vírus que evoluíram da mesma forma. Então, a gente tem que identificar isso aí, interpretar esses sinais periféricos. Essa imprevisibilidade às vezes não é tão imprevisível assim. O próprio Taleb disse que a Covid-19 não foi um cisne negro. A questão do tail risk, que são os riscos de cauda que nós citamos, e gerenciamento de risco. Embora Taleb seja um defensor da proteção contra esse tail risk, porque ele trabalha inclusive nas áreas de estatística e previsibilidade, alguns profissionais de finanças apontam que o custo de se proteger contra todos os cisnes negros potenciais pode ser proibitivo. De repente é preferível correr o risco. O risco de cauda, também conhecido como risco de cauda gorda, que nós já falamos sobre ele, refere-se ao risco financeiro de um ativo ou um portfólio de ativos se mover mais de 3 desvios padrões de seu preço atual, o que está acima do risco de uma distribuição normal e pode levar a uma quebradeira, né?
Relevância atual e aplicações. O conceito de cisne negro tem sido amplamente aplicado em áreas como segurança cibernética, por exemplo, ataques inesperados de alto impacto. A gente tem que estar preparado para isso, porque hoje em dia está tudo interligado. Mudanças climáticas, né? Os eventos extremos que fogem das projeções lineares, e o planeta está totalmente conectado em termos de uso de combustíveis, de viagens de avião, de uso de fertilizantes, de poluições que não ficam nos lugares onde elas acontecem, elas caminham pelas águas, caminham pelo ar, pelos lençóis. Pandemias globais, embora a Covid-19 seja citada como cisne negro, ela não é, né? Hoje em dia disse que não é. A obra também inspirou a teoria da antifragilidade que ele próprio desenvolveu num livro posterior, ou seja, a capacidade do sistema se beneficiarem da desordem, um passo além da resiliência, né? Quer dizer, não é só você se levantar depois que caiu, é você fazer alguma coisa com esse tombo, né? Falando em antifragilidade, o Taleb introduz o conceito de sistemas que se beneficiam do caos, que é o exemplo da evolução biológica e as startups, né? Base científica, nós vimos que a ciência corrobora suas teorias e também a matemática, né? A teoria da evolução de Darwin mostrou como a aleatoriedade gera resiliência, isto é, a teoria da evolução pode levar à resiliência por meio de um processo de seleção natural, onde indivíduos que melhor se adaptam a ambientes adversos têm maior probabilidade de sobreviver e reproduzir-se, transmitindo suas características. Isso resulta em populações com maior capacidade de lidar com desafios e de se recuperar com a adversidade. Em gestão de riscos, estudos como o Didier Sornet, de 2003, defende adaptação a cenários extremos. Esses estudos abordam a compreensão e previsão de desastres, eventos críticos em diversas áreas, incluindo economia, geologia e outras áreas. A maioria dos eventos decisivos, como inovações tecnológicas, colapsos financeiros, pandemias, ocorrem em contextos não lineares, de causa pesada, as Fat Tails, que pertence ao que Taleb denomina extremistão, conforme nós já falamos inúmeras vezes. Apesar das pandemias de forma geral poderem ser vistas como cisnes negros, a Covid-19, segundo Taleb, não foi um episódio assim pelos modelos que eu já expliquei, né? Fundamentos matemáticos. A matemática da coisa, a distribuição de Pareto e Power Laws. Ao invés da normalidade, Taleb advoga o uso de distribuições como a de Pareto ou lei de poucos vitais. Poucos eventos têm impacto desproporcional, está dentro da distribuição de Pareto. A variância e média podem ser infinitas ou instáveis. A variância é uma medida de dispersão que quantifica o quão espalhados os dados estão em relação à média. Para serem instáveis e infinitas, os valores da variável aleatória estão espalhados e a média e a variância tão espalhados como a média e a variância, que são medidas de localização e dispersão. Isso é muito desinteressante, não vou continuar lendo não. Em 20%, mas ele tem um exemplo aqui, em 20% da população detém 80% da riqueza. Olha bem, 20% da população detém 80% da riqueza. 1% dos livros vendem 99% das cópias. Olha bem, 20% da população detém 80% da riqueza. É a distribuição de Pareto ali. 1% dos livros vende 99% das cópias. Tá? Isso acontece também com discos, né? Esse tipo de distribuição aparece em diversos sistemas naturais e sociais, desde magnitude de terremotos até popularidade em vídeos de YouTube. Tem vídeos que têm o mesmo tema que o seu. Você tem um tema bom, você tem uma forma bombástica de colocá-lo no ar, com falas que chamam a atenção, e ele também tem, e no entanto ele faz uma cobertura do tema e ele é mais visto naquele tema do que todos os outros que falam mais ou menos a mesma coisa. Isso é uma coisa que a gente não consegue explicar direito. A popularidade de vídeos no YouTube não é um evento completamente aleatório. Embora a plataforma utilize algoritmos complexos para recomendar conteúdo, a popularidade de um vídeo é influenciada por diversos fatores, incluindo a qualidade do vídeo, o interesse do público, o uso de estratégias de SEO e a promoção de conteúdo, mas ainda assim pode surpreender. Olha bem, a estratégia de SEO é uma coisa que às vezes os indivíduos não conseguem fazer igual, e um é mais eficaz que o outro. Então isso aí poderia explicar por que eventos de determinados vídeos sobre um assunto com títulos similares são mais bem recebidos do que outros.
Incerteza em áreas contemporâneas. A incerteza em áreas contemporâneas como ciência, negócio, sociedade, resulta da complexidade dos sistemas, da falta de informação completa, da natureza probabilística de alguns eventos e da limitação inerente ao conhecimento humano. Agora, olha que interessante. Inteligência artificial é a imprevisibilidade algorítmica. Com o crescimento dos modelos de IA como redes neurais profundas, há uma discussão crescente sobre a caixa preta algorítmica. Assim como Taleb critica a ilusão de previsibilidade nos sistemas sociais, muitos especialistas, exemplo Gary Marcus, de 2022, alertam para o risco de confiar cegamente em modelos estatísticos que não oferecem explicações causais claras, que podem amplificar eventos raros ou disfuncionais sem aviso, que estão sujeitos a falhas catastróficas sob inputs inesperados, que são chamados de adversarial attacks. O próprio Taleb escreveu em 2020 que os algoritmos que parecem eficientes em ambientes normais podem ser letais sob cisnes negros, pois não foram projetados para extremos. Ele falou aqui da imprevisibilidade algorítmica. E às vezes você na internet, dentro da IA, você faz perguntas cada vez mais profundas e cada vez mais diversificadas à IA e de repente ela começa a te dar respostas erradas, porque ela começa a buscar muitas palavras num modelo estatístico que corre muito rápido, a formação das frases é coerente, mas aquilo ali é uma inverdade, eles chamam aquilo de alucinação. Na realidade aquilo não é uma alucinação, aquilo ali é um erro, né? Por quê? Porque a distribuição daquele assunto ali não é tão previsível, aquele assunto não é tão requisitado, aquele assunto não está tão bem tratado, tão bem estruturado. Então, existe uma imprevisibilidade do algoritmo fazer uma corrida nisso aí com velocidade muito grande e fazer uma formação de uma coisa errada, tá? Por isso que foi citado. A questão das mudanças climáticas, entre previsibilidade e cisnes verdes, vamos chamar assim. Apesar de Taleb dizer que mudanças climáticas não são cisnes negros, né, porque estão começando a ficar previsível, né, com tudo que nós fazemos no mundo, o conceito tem sido expandido por autores como Mark Carney e Ulrich Beck para os chamados cisnes verdes, que são eventos ambientais que carregam riscos sistêmicos que hoje nós podemos dizer que a gente já tem condição de prever, né? Mas ainda existem cisnes negros por aí. A dificuldade está na modelagem precisa de como colapsos climáticos locais se transformarão em eventos globais. Taleb alertou que, nesses casos, a incerteza radical não deve ser desculpa para a inação, e sim argumento para ações preventivas baseadas no princípio da precaução extrema. É o caso, as pessoas às vezes discutem, será que está tendo aquecimento global? Olha bem, nós devemos trabalhar com a ideia que está e nos proteger disso aí. Porque se não tiver, tudo bem, mas se tiver, estamos ferrados. E tá, né? Já estamos medindo as temperaturas, elas têm sido em média mais altas. Implicações filosófico-políticas, a humildade epistêmica. Crítica ao platonicismo. Vamos entender o que é isso. Taleb denuncia o que chamamos de platonicismo epistemológico, a tendência de encaixar o mundo em modelos idealizados, porque Platão falava que existia a ideia, né? Que a ideia é que fazia o que existia no mundo objetivo. Essa crítica se opõe frontalmente ao pensamento tecnocrático moderno, que presume que mais dados e mais cálculos produzirão previsões mais precisas. Taleb argumenta que a sociedade valoriza mais a aparência do conhecimento do que o conhecimento em si. Bom, antifragilidade como postura ética. Antes de mais nada, vamos esmiuçar o conceito. A antifragilidade consiste em uma característica pela qual as adversidades não são superadas pela reação, mas pela aceitação e partir para resolver o problema. Derivando do conceito do cisne negro, Taleb propõe uma obra posterior, que é a Antifrágil, um novo paradigma nessa obra. Sistemas e sociedades devem se beneficiar da volatilidade, não apenas sobreviver a ela. Isso inclui descentralização de poder, menos estados e corporações gigantes, né? Sistemas econômicos redundantes e distribuídos. Os sistemas econômicos redundantes no contexto de engenharia e tecnologia refere-se à utilização de múltiplos componentes ou sistemas para executar a mesma função, garantindo a continuidade de operações em caso de falha de um dos componentes. Se você tem, por exemplo, um metrô
onde você, o nível do rio pode subir de repente, num caso de cisne negro, e superar uma altura muito grande e inundar aquelas galerias. Você tem que ter o primeiro sistema de bombas, o segundo, o terceiro e o quarto. Por quê? Porque se os três falaram, você tem um quarto. Seria mais ou menos isso aí. Cultura de experimentação e adaptação contínua. Filósofos como Byung-Chul Han e Zygmunt Bauman também abordam por outro viés, o viés da filosofia, né, as ideias de sociedades frágeis diante da imprevisibilidade moderna, e fala como superar isso também. Considerações finais, então. O Teoria do Cisne Negro de Nassim Taleb permanece extremamente relevante em tempos de aceleração tecnológica, colapsos climáticos e instabilidades geopolíticas. Ao nos confrontar com a limitação de nossos modelos e a arrogância do nosso saber humano, Taleb nos força a reconhecer a necessidade de humildade epistemológica, resiliência estrutural e abordagem baseada num design antifrágil, ou seja, aquele que vai partir para a superação. E ganhos, né? Seus críticos têm razão ao apontar imprecisão conceitual, o estilo muitas vezes arrogante e um pouco desleixado com relação às questões da academia. No entanto, a contribuição de Taleb para representarmos o papel da incerteza é inegável. Conclusão por mais de um viés. A Lógica do Cisne Negro é uma obra seminal que obriga o leitor a questionar suas premissas sobre conhecimento, previsibilidade e risco. Sua maior contribuição reside em sua crítica contundente à nossa superconfiança humana, ou seja, a falta de humildade, à fragilidade dos nossos modelos preditivos baseados em estatísticas bem comportadas ou gaussianas, e a nossa tendência inata de criar narrativas simplificadoras para todo um mundo complexo depois que tudo de ruim aconteceu. Taleb não oferece soluções simples, mas uma mudança de paradigma. Aceitar a imprevisibilidade como uma característica fundamental de certos domínios da própria vida, desenvolver uma postura de resiliência e, idealmente, partir para a antifragilidade, ou seja, ganhar com esse conhecimento. A Lógica do Cisne Negro é um convite à humildade intelectual, um lembrete de que o que não sabemos é frequentemente mais importante do que aquilo que nós sabemos, e um alerta sobre os perigos de confundir mapa com o território. Se você não foi no território, lembre-se, o mapa é apenas uma representação. A Lógica do Cisne Negro é uma crítica vital à nossa arrogância epistêmica, fundamentada na matemática e na psicologia. O grande legado é alertar sobre a ilusão do controle em um mundo complexo, um mundo que não foi feito para o controle. Bom, então, gente, chegamos ao final da nossa jornada aqui sobre esse livro. Espero que você venha lê-lo, porque ele é realmente um livro esclarecedor. Eu, naturalmente, o li como, apesar de eu ter um conhecimento razoável de matemática e muito pouco de psicologia, de cognição, essas coisas, mas eu entendi o livro até onde eu conseguia, onde a minha competência deu. Leia o livro, ele é interessante para a visão da nossa vida modernamente. Muito obrigado por você ter estado aqui conosco. Compartilhe esse vídeo, deixe seu like, deixe seu comentário, assine o nosso canal e até o próximo programa pontuando com algum assunto que nós acharmos muito interessante. Muito obrigado.